seja muito bem-vindo ao canal CPM no Starquinho. Eu sou o professor Guedes e nesse vídeo nós iremos resolver questões de fixação sobre trigonometria no triângulo retângulo. Se você gostar dessa aula, deixe seu like, se inscreva no canal e faça comentários. Tenha uma excelente experiência de aprendizagem. Dando continuidade aos nossos estudos sobre trigonometria no triângulo retângulo, resolveremos agora alguns exemplos de fixação. Exemplo 1. Calcule o que se pede em cada triângulo retângulo. Letra A. Temos aqui um triângulo retângulo e conhecemos dois de seus lados. O cateto, que mede 15 centímetros, e a hipotenusa, que mede 17 centímetros. E a questão nos pede para calcular o seno de alfa, a tangente de beta, o cosseno de alfa e a tangente de alfa. Muito bem, note que, para calcular, por exemplo, o seno de alfa, devemos conhecer o cateto oposto ao ângulo alfa e dividir pela hipotenusa. No entanto, não sabemos quem é o cateto oposto ao ângulo alfa. Devemos então aplicar o teorema de Pitágoras para descobrir o valor desse cateto. Então, chamando esse cateto desconhecido de x, podemos aplicar o teorema de Pitágoras da seguinte forma: quadrado da hipotenusa, que é igual à soma dos quadrados dos catetos. X ao quadrado mais 15 ao quadrado, que é o outro cateto. 17 elevado ao quadrado é igual a 289. No segundo membro eu tenho x ao quadrado mais 15 elevado ao quadrado é igual a 225. Isolando agora x no segundo membro, teremos 289, passando 225 para o primeiro membro. Com o sinal invertido, teremos menos 225 igual a x ao quadrado. Isso implicará em x ao quadrado igual a 289 menos 225 é igual a 64. Isso implica em x igual a raiz de 64. Como o valor de x, por ser uma medida, deve ser positivo, eu não preciso colocar x igual a mais ou menos raiz de 64, porque só me interessa aqui o valor positivo. Extraindo a raiz de 64, encontraremos x igual a 8. Então, o valor de x é 8, o cateto que até então era desconhecido. Agora que já sabemos o valor desse cateto, podemos calcular seno de alfa, que será o cateto oposto ao ângulo alfa sobre a hipotenusa, ou seja, 8 sobre 17. Poderemos calcular tangente de beta. Tangente de beta é igual ao cateto oposto a beta sobre o cateto adjacente a beta. O cateto adjacente a beta é justamente o cateto que encosta em beta. Então, teremos como tangente de beta 15 sobre 8. E poderemos também calcular cosseno de alfa. Cosseno de alfa será o ângulo adjacente a alfa sobre a hipotenusa. E, finalmente, poderemos calcular também a tangente de alfa, que é calculada fazendo a razão entre o cateto oposto ao ângulo alfa e o cateto adjacente ao ângulo alfa. Note que alfa e beta são ângulos complementares. Portanto, a tangente de alfa, note aqui, acabamos de achar, é igual ao inverso da tangente de beta. Note ainda que se dividirmos o seno de alfa pelo cosseno de alfa,
encontraremos a tangente de alfa. Então vejamos. O seno de alfa é igual a 8 sobre 17. E o cosseno de alfa é igual a 15 sobre 17. Realizando essa divisão, teremos que multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. Realizando as simplificações, obteremos 8 sobre 15. Justamente o que acabamos de afirmar. Ou seja, ao dividirmos o seno de alfa pelo cosseno de alfa, encontramos 8 sobre 15, que é justamente a tangente do ângulo alfa. Questão B. Temos aqui um triângulo retângulo, conhecemos dois de seus lados, um dos catetos mede 2 centímetros, a hipotenusa mede 2 raiz de 5 centímetros e temos um cateto que ainda é desconhecido. A questão nos pede para calcular seno de beta, cosseno de beta, tangente de alfa e tangente de beta. Sabemos que, para encontrar essas razões trigonométricas, devemos conhecer o cateto até então desconhecido desse triângulo retângulo. Batizando esse cateto de y, vamos aplicar o teorema de Pitágoras a fim de determinar o seu valor. Então, a nossa hipotenusa é 2 raiz de 5. Então, iremos elevá-la ao quadrado e igualar a soma dos quadrados dos catetos. Um dos catetos é 2, então 2 elevado ao quadrado, mais y ao quadrado. Isso implicará no seguinte: 2 raiz de 5 elevado ao quadrado, e resolvo da seguinte forma: elevo 2 ao quadrado, que é 4, e multiplico por raiz de 5 elevado ao quadrado. Porque o expoente 2 aplica-se tanto a 2 quanto ao fator raiz de 5. No segundo membro eu terei 2 ao quadrado, que é 4, mais y ao quadrado. Muito bem. Posso agora então simplificar o expoente 2 com o índice da raiz. Obtendo então 4 vezes 5, já que o 5 sairá da raiz, igual a 4 mais y ao quadrado. Isso vai implicar em 4 vezes 5 é 20. E no segundo membro eu terei 4 mais y ao quadrado. Isso implica no seguinte: isolando o y, teremos 20 menos 4 igual a y ao quadrado. Isso implica ainda em y ao quadrado igual a 20 menos 4 igual a 16. E, finalmente, encontramos o valor de y, que será 4. Porque se um número elevado ao quadrado é igual a 16, então esse número é 4. Só nos interessa o valor positivo. Na verdade, 4 centímetros, já que as outras duas dimensões foram informadas em centímetros. Então, nosso y é igual a 4 centímetros. Então, já que conhecemos o valor de y, podemos calcular seno de beta, cosseno de beta, tangente de alfa e tangente de beta. Seno de beta será o cateto oposto a beta sobre a hipotenusa. Então, o cateto oposto a beta é 4. E a hipotenusa é 2 raiz de 5. Observe que, como temos uma raiz no denominador, devemos fazer a racionalização desse denominador. Multiplicaremos então o numerador e o denominador por raiz de 5 para eliminar essa raiz do denominador. Então teremos 4 vezes raiz de 5 sobre 2 raiz de 5 vezes raiz de 5.
No numerador ficaremos com 4 raiz de 5. No denominador ficaremos com 2 vezes raiz de 5 elevado ao quadrado. Poderemos então simplificar esse 4 com esse 2. 4 dividido por 2 dá 2. Aqui no numerador fica com 2 raiz de 5. E no denominador, 2 dividido por 2 dá 1. E 5 elevado ao quadrado, dentro da raiz, eu vou simplificar esse 2 daqui, do expoente, com o índice. E esse 5 sairá da raiz. Muito bem. Portanto, o seno de beta é igual a 2 raiz de 5 sobre 5. Calculando agora o cosseno de beta, teremos cateto adjacente a beta, que é 2, sobre a hipotenusa, 2 raiz de 5. Procedendo com a racionalização do denominador, multiplicaremos o numerador e o denominador por raiz de 5, a fim de tirar a raiz do denominador. Isso aqui será igual a 2 raiz de 5 sobre 2 raiz de 5 vezes raiz de 5. Posso simplificar esse 2 com esse 2. Ficará então com raiz de 5 sobre... Sabemos que o resultado do denominador será a raiz de 5 elevado ao quadrado. Simplificando aqui esse expoente com índice, ficaremos com raiz de 5 sobre 5. E agora podemos calcular a tangente de alfa. Tangente de alfa será cateto oposto ao ângulo alfa sobre o cateto adjacente. No caso, 2 sobre 4. Isso aqui vai nos dar como resultado, dividindo numerador e denominador por 2, 1 sobre 2. E a tangente de beta, que é justamente o cateto oposto a beta sobre o cateto adjacente. Então, o cateto oposto a beta é 4 e o cateto adjacente é 2. O resultado disso é então 2.